O Café com Palavra foi uma iniciativa criada pelos jovens para a gente abordar alguns temas que às vezes fica difícil de abordar durante uma pregação. E a gente já tratou sobre diversos temas aqui, como política, aborto, racismo. E aí, o pessoal da organização da conferência teve a maravilhosa ideia de a gente introduzir uma mesa redonda bem inspirada no Café com Palavra. E por isso, eu gostaria de convidar aqui o pastor Renan Dias, o pastor Alexandre Mendes e o pastor Tiago Zambelli para comigo compor aqui a mesa, né? Se bem que não tem uma mesa, mas podem vir, por favor, pastores. O sofá, exatamente, pastor. É isso mesmo. Tranquilo. Então, explicando brevemente para vocês... Jogar fácil, né? Tá bom. Explicando brevemente para vocês. Nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas perguntas para os convidados. E depois, vocês também vão poder trazer as perguntas com base no contato do reverendo Antônio, que vai ser colocado aqui. E esse contato aí. E aí vocês podem mandar as perguntas para ele pelo WhatsApp. Lembrando que as perguntas vão ser repassadas dele para mim. Então, se eu não fizer alguma pergunta, é porque ele não me mandou. Não é culpa minha, tá? A culpa é Antônio. Tá bom? Então, pastores, bem-vindos mais uma vez. Eu queria que a gente pudesse começar esse momento falando um pouco sobre o que foi dito já ao longo da conferência sobre a importância de uma cultura do cuidado, né? Que é, inclusive, o tema da conferência. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês 3 perguntas em uma. Tá? A primeira pergunta é: como implementar uma cultura de cuidado na prática? Quais ações práticas podem ser realizadas? A segunda pergunta: qual seria o papel da liderança da igreja nesse sentido de estimular essa cultura de cuidado? E, por último, os irmãos, eles deveriam convidar uns aos outros para as suas casas? Isso deveria ser feito no âmbito do pequeno grupo apenas? Ou pode ser feito em algum outro ambiente, como gabinete pastoral? Como é que seria, na prática, essa cultura do cuidado e qual o papel da liderança no estímulo a essa cultura do cuidado? E aí vocês podem decidir quem começa respondendo qual. Alô, eu vou começar. São Paulino, viu, gente? Calma, eu não respondi ainda, segura um pouco. Fluminense vai ser campeão. Se Deus quiser. Não, a implementação de uma cultura de cuidado, eu acredito que ela tem início, mas não exclusivamente assim, pelo púlpito. E eu já vou qualificar o que eu estou dizendo. O ideal é que assim aconteça, porque o púlpito ele vai ditar a saúde da igreja. Não é? Aquilo que sai do púlpito equipa a igreja para o trabalho do ministério, de acordo com Efésios capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Essa é a dinâmica que nós enxergamos. Efésios 4, desculpa. Efésios 4, São Paulino de 11 ajudando São Paulino. Estamos juntos, Copa do Brasil é nossa. E Efésios 4, de 11 a 16, não é? Que você vê a figura dos pastores equipando a igreja para o trabalho do ministério, e conforme cada parte executa o que lhe cabe, nós vemos a igreja crescendo em edificação, edificada em amor. Essa é a cultura de cuidado, né? Então ela é estabelecida em primeiro lugar por meio da liderança na figura dos pastores, que promovem a pregação da palavra, que equipam os santos, mas essa não é a única forma do ministério da palavra. Aí nós temos o treinamento, o ensino, o transmitir a homens fiéis que vão transmitir a outros. Agora eu estou aludindo a 2 Timóteo 2,2, não é? Que vão fazer parte dessa equipe que vai modelar o cuidado. Então existe o ensino via púlpito público, existe a modelagem via exemplo. E esse exemplo acontece no contexto da igreja e a cultura de cuidado assim é implementada, não é? Então, no primeiro caso, nós vemos
quando a liderança está implementando uma cultura de cuidado, num tempo que compete ao Espírito Santo dizer quanto tempo, mas na insistência desses elementos, a pregação da palavra e equipando os santos, com base em Efésios 4, de 11 a 16. Então, toquei a bola aí para iniciar. Ótimo. Quer complementar? Eu diria que o ministério da palavra está centrado no púlpito, mas ele não é restrito ao púlpito. Muito bom. A palavra vai reverberar durante toda a semana da congregação. E como eu falei mais cedo, falando especialmente de quem está ensinando, nós precisamos falar da natureza do cuidado, das ferramentas para o cuidado, usar de muitos exemplos práticos para que os irmãos consigam ver como é que esse cuidado acontece. Em reuniões menores, talvez seja extremamente útil trazer os próprios irmãos para falarem sobre o assunto. Colocar diante da igreja irmãos e não só pastores que estão ativamente envolvidos com o ministério, encoraja os demais e mostra que é possível, é real que sejamos uma igreja que cuida de seus membros, né? Eu falando para vocês mais do que para eles aqui, eu prefiro usar a palavra, você usou, mas eu prefiro usá-la desde o começo, a palavra ensino, do que a palavra pregação. E ensino engloba pregação. Acho que algumas vezes a gente dá uma ênfase supervalorizada na pregação, ainda que eu também concorde que ela norteia as ovelhas, a cosmovisão, né, e o exercício da liderança da igreja enquanto ensino. E quando eu penso nisso, eu realmente estou pensando em discipulado, estou pensando em se caminhar junto para fazer o ministério, e todas as formas de ensino que engloba de fato o cuidado um com o outro, e praticamente é o exercício cristão que nós temos, de preocupação constante de como as pessoas estão indo. Não é uma mudança de mudar, e a gente sabe que culturalmente a gente pergunta, e aí, está tudo bem? Mas realmente você tem o interesse de saber se a pessoa está muito bem? Porque geralmente quando ela começa a responder essa pergunta de forma literal, você já, o cara está falando demais. Eu só perguntei se estava tudo bem, mas você perguntou se estava tudo bem. E isso reflete essa questão de cultura que não muda em 1, 2 e nem 3 anos de igreja. São anos para que uma cultura, às vezes é uma troca de geração na cultura. Muito bom. A cultura do cuidado é o que a igreja deve almejar. Mas uma vez que ela esteja implementada, na opinião de vocês, todos os irmãos, membros da igreja, deveriam estar aptos para aconselhar qualquer demanda? Em outras palavras, a pergunta é a seguinte: nós devemos pedir conselhos a qualquer irmão da nossa igreja, numa cultura do cuidado, ou vocês creem que a igreja deveria ter um grupo, um corpo oficial de conselheiros que estariam incumbidos desse papel de ajudar no processo de aconselhamento da membresia? Faz sentido a pergunta? Faz sentido, né? Eu vejo que a gente tem a tendência de entender aconselhamento nos moldes da nossa cultura. Aliás, é muito comum nós impormos ao texto bíblico uma compreensão cultural e não deixar com que o texto fale por si mesmo, né? Então, como é que eu respondo essa pergunta, né? Eu iria interagir com ela, né? Com sim e não, né? Em que sentido? O aconselhamento, como nós vemos descrito na palavra de Deus, ele é para todos, né? Romanos capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo expressa uma certeza acerca dos romanos, de que eles estão aptos para aconselhar. Só que tem alguns detalhes, né? O apóstolo Paulo, ele não conhecia pessoalmente os romanos. Ele não sabia se os romanos tinham vindo na conferência, aconselhando uns aos outros, da IPBE com a Igreja Presbiteriana do Geisel. Ele não sabia, não é? Mas ele tem uma certeza: vocês estão aptos para aconselhar uns aos outros. Da onde vem essa certeza? No próprio texto e no seu contexto, nós vemos que o apóstolo Paulo, depois de expor detalhadamente o Evangelho, diz que esses irmãos, eles têm a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi escrita para o seu ensino, e que perseverando nela, eles têm esperança.
Ele não conhece os romanos, mas sabe que eles têm a palavra de Deus. Mais adiante, ele fala sobre a esperança vinda do Espírito Santo. Ele não conhece os romanos, mas sabe que eles têm o Espírito Santo, o acesso às riquezas espirituais do Espírito Santo. E isso é suficiente para que ele diga com certeza de que eles são aptos para o aconselhamento. O aconselhamento como um ambiente de graça que causa o cuidado um do outro e transformação de cada um de nós é responsabilidade de todos e de cada um de nós. Há um nível em que o aconselhamento é responsabilidade de todos nós. E nesse ambiente nós crescemos em sabedoria e discernimento para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ao ponto de reconhecermos de que alguns de nós são dotados daquilo que a palavra de Deus aponta como o dom do ensino. Eles têm uma habilidade diferenciada de ensinar a Escritura. E algumas situações de aconselhamento demandam um ensino que não é comum de todos. Tiago capítulo 3, não tendes muitos de vocês serem mestres. Então existem situações em que todos nós vamos ser a ponte para que alguns do nosso meio que se destacam nesse ministério vão atuar, que talvez seja o grupo de conselheiros. Então a minha resistência é que a gente crie uma categoria de especialistas, profissionalização, dotados a um conhecimento que ele é restrito a apenas alguns, mas também que a gente seja inocente, deixando de reconhecer de que existem irmãos que foram abençoados com o dom de ensino para abençoar a igreja de uma forma diferente e que em algumas situações são complexas, que requerem um manejo, uma experiência, ação do Espírito Santo e que vai ser por meio de um indivíduo, ou um grupo de indivíduos. Mas tudo isso no mesmo contexto, essa atmosfera da graça criada pela igreja. Acho que a única coisa que eu diria mais é que, o aconselhamento acontece a todo tempo. Numa conversa e de uma maneira informal, não dentro de um ministério, as pessoas estão aconselhando umas às outras. Então, sim, acho que era só isso. Nota 9,9, 0,1. E eu colocaria o seguinte, que de fato há casos e que nós precisamos reconhecer mesmo que há outros irmãos que talvez pudessem ajudar melhor aquelas pessoas que sofrem e que enfrentam aquelas dificuldades. Você deu uns exemplos legais hoje. Foi, né? Legal, obrigado. Você podia até repetir os exemplos. Eu não lembro mais. Mas o que eu ia colocar é o que eu vi em uma igreja, e eu acho que talvez vocês estiveram lá também, na igreja do pastor Mark Dever, o pastor de aconselhamento lá, vocês lembram o nome dele? Deepak Reju. Eu fiquei muito, sim, eu fui muito abençoado naquele tempo lá. Muitas das coisas que eu pensei que eles faziam, eles não faziam. E eles me surpreenderam com o que eles faziam. Então eu fui para uma reunião com o irmão que era responsável pela juventude da igreja. E eu achei que eles faziam reuniões na igreja. Só que a juventude da igreja se reunia em vários campos universitários da cidade. Então os meninos e as meninas eram treinados na igreja para repartir a palavra de Deus lá fora. Maravilhoso. O pastor de aconselhamento não aconselha o tempo todo, mas ele tem algumas reuniões por semana de discipulado, através das quais ele vai ajudando os irmãos a cada vez mais se tornarem preparados para casos difíceis. Então eles conversam semanalmente sobre os mais variados casos do aconselhamento e pouco a pouco, não só ele, mas outros irmãos vão crescendo no conhecimento da palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus ao coração de quem sofre. Eu acho que isso pode acontecer também. Muito bom. Uma preocupação que muitos irmãos têm no processo de aconselhamento é de que as dificuldades deles sejam repassadas de forma pecaminosa, como nós conhecemos fofoca, né? Como lidar com essa preocupação que muitos irmãos têm de buscar um processo de aconselhamento dentro da igreja
e os seus pecados serem compartilhados de forma negligente com outras pessoas? E como seria a postura da liderança da igreja frente a esse irmão que assumiu o papel de conselheiro e explanou o pecado do irmão dele de forma negligente? O primeiro ponto que eu coloco é não fofoque. Mas eu vou dizer mais coisas, tá bom? Dificilmente alguém vai confiar algo do seu coração que por muitas vezes causa dor, às vezes tem elementos de vergonha. Ele dificilmente vai confiar a alguém sem ter a certeza ou o mínimo de certeza de que essa pessoa vai cuidar bem dessa informação, né? Então por que eu digo que isso, e por que eu começo com esse princípio, esse conceito, né? Porque se essa informação vaza, é bem provável de que este conselheiro vai ter o seu ministério encurtado e ele não vai ter uma atuação mais intensa nisso, porque isso também se espalha. Não só aquilo que foi dito vai se espalhar, como o que se espalhou vai ser espalhado também. Então aquele conselheiro ali fica marcado como um fofoqueiro. Quem vai procurar ajuda com ele? Ninguém. Então isso é um suicídio ministerial, tem esse aspecto, né? Então deve haver esse compromisso de que você vai, e como eu defino confidencialidade, né? Eu tenho um compromisso com o aconselhado de buscar as pessoas que vão estar envolvidas no problema e na solução. Se ela não confia no meu discernimento para envolver as pessoas que fazem parte do problema e da solução, não procure ajuda comigo, e eu entendo isso, né? Porque eu não sei o que ela vai me dizer. Pode ser que o que ela venha me dizer, nós tenhamos que chegar à conclusão de que outras pessoas vão precisar ser envolvidas para tratarmos o problema, né? Então aqui é assim que eu entendo confidencialidade e a prática dela na igreja, né? E com relação à postura do conselheiro, o entendimento de que você está ali para ajudar e de que de fato fofoca a Bíblia chama de maledicência, né? E coloca dentro da categoria daqueles que não herdarão o reino dos céus. Não é pouca coisa, não é? Não estou dizendo que você perde a sua salvação, mas eu estou dizendo que você não deve ser conhecido por isso, né? E aí entra a nossa comunicação, tem um objetivo, e o objetivo é a edificação. Então tudo que é dito no aconselhamento e fora dele tem o objetivo da edificação, e se vai sair do aconselhamento é porque você está envolvendo pessoas que fazem parte do problema ou da solução. E aí nós tratamos isso, né? Então o caráter ele vai ser testado ao longo do tempo, e a credibilidade dos conselheiros vai ser conquistada por uma fidelidade na prática ministerial do aconselhamento, né? Você trabalha com o termo de confidencialidade? Eu não tenho um termo de confidencialidade formal. Grande parte do meu aconselhamento acontece no contexto da igreja local, e aí o pacto que eles assinam, assim como o estatuto, já prevê que esse tipo de atividade vai acontecer, né? Mas quando existe o envolvimento de pessoas externas, é bom que você faça algum tipo de, no mínimo, conscientização do que vai acontecer, e nos dias de hoje até mesmo assinatura de um termo, e que eu até tenho dúvidas de quão válido ele é, mas enfim, é um instrumento que a gente tem. Nos Estados Unidos, a prática do aconselhamento é vista até de modo profissionalizante, como vocês colocaram, né? E lá se cobra, em alguns contextos, para se fazer o aconselhamento, inclusive com a justificativa de que ministros de louvor muitas vezes são funcionários da igreja, líderes de ministério infantil muitas vezes são funcionários da igreja, e que conselheiros bíblicos também são funcionários da igreja. Qual é a opinião de vocês três a respeito da atividade remunerada de um conselheiro bíblico? Defenda a sua classe. Enquanto aluno no seminário nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, eu fui chamado para um caso específico e a remuneração era boa. Em dólar. Era em dólar. Eu acho difícil responder de uma forma que coloque a cultura americana dentro da nossa prática, da nossa cultura brasileira. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês se sentem um pouco ofendidos quando vão a um restaurante e vocês têm que dar 10% ou 20%. Mas nos Estados Unidos você dá isso para o taxista, você paga isso para o cabeleireiro,
Você paga para qualquer serviço bom e você dá lá um bônus. E às vezes a expectativa da pessoa é que isso aconteça. Então tem uma prática cultural que não é a nossa prática. Então fica difícil um pouquinho fazer isso. No entanto, a pergunta foi eu vou responder se nós fizéssemos isso no Brasil, né? Tem quem faça? Remunerado? Oi? Vocês conhecem alguém que seja pago por isso? Eu colocaria assim, na igreja sim, né? Como um pastor, mas ele não é remunerado por aconselhamento. Ele não ganha por aconselhamento, mas às vezes tem um pastor, como você colocou mais cedo, que ele é responsável pela área do aconselhamento. Ele prega, ele ensina, mas ele faz mais aconselhamentos. Mas não sei assim, se a pessoa ganha por... Pois é, e eu fiz parte de uma igreja que o conselheiro bíblico ele recebia por isso. Na verdade, as pessoas que chegavam ao aconselhamento, elas não eram obrigadas a pagar. Então, mais uma vez, não era uma questão assim, você vem e custa X. As pessoas eram entendidas como uma oferta para a igreja em razão do serviço, lembrando, eles parecem valorizar melhor o serviço do que a gente valoriza. Então eles saem de lá com uma satisfação daquele serviço e por isso eles ofertam. Da nossa perspectiva, é claro, parece realmente um pagamento. E quanto ao que eu acho que da nossa perspectiva brasileira seria um pouquinho estranha. Tá? No mínimo estranha, mas não seria um problema moral. Da gente, assim como foi citado, você pagar um ministro de louvor, aquele que é um cara especialista naquilo e que às vezes você tem um cara que está fazendo mídia na igreja, por que não falar dele? Ou uma pessoa que está, enfim. Sim. Talvez eu experimentei no contexto dos Estados Unidos, pelo menos o tempo que eu estive lá, né? Eu sabia de conselheiros que eram remunerados e via de regra que havia uma ligação com o ministério para-eclesiástico, né? Quando você tinha um contexto mais de igreja local, embora eu sei de algumas igrejas que tinham, pelo menos no nosso contexto, o grupo de conselheiros era na base do voluntariado. Porém, tinham pastores nesse grupo que recebiam um sustento por ser um pastor da igreja, mas não pela atividade, cada aconselhamento você recebe X, né? Mas onde que para mim a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, e eu sei que parece muito estranho para a gente, né? A gente tem essa cultura de que, olha, se é do ministério é de graça, então você vai, e você tem que ser de graça recebeis, de graça dai. A gente tem uns ditos assim que se espalha nisso, né? Mas aonde eu vejo que a coisa nos ajuda a pensar, por exemplo, eu entendo que o sustento pastoral, ele não é uma remuneração pelo trabalho do pastor. Porque nós temos presbíteros, nós temos pastores, os bivocacionados, que não recebem por isso. Então, a atividade pastoral não é remunerado. O que é remunerado é a compra, entre aspas, do seu tempo. Para que você faça mais disso em benefício da igreja, nós vamos comprar o seu tempo para que você não tenha que sair fazer outra atividade quando você poderia estar fazendo isso. E pode ser que nas nossas igrejas, alguns conselheiros se destacam ao ponto de que, olha, suas horas aqui dentro nos abençoam muito, mas nós entendemos que você tem que pôr comida na mesa. Então, ao invés de você ir trabalhar como, enfim, lá fora, nós vamos comprar o seu tempo para que você aconselhe mais aqui. Nós estamos remunerando o aconselhamento dele? Então talvez seja uma questão de horas dedicadas, né? E sermos sensíveis de que alguns, por exemplo, no nosso contexto, nós temos algumas pessoas que se estabilizaram financeiramente ao ponto de poderem dedicar muitas horas à igreja e não precisam de uma contrapartida e abençoam a igreja com suas horas. Ótimo, né? Então, eu espero que não venha um processo trabalhista lá na frente, e etc., né? Mas essa compreensão da compra do tempo, né? Acho que nos ajuda muito a pensar isso, né? E no contexto americano, essa valorização, né? Eu via coisas do tipo, pastor da igreja vai fazer o casamento do fulano, a partir dos noivos, né? Dá uma oferta para o pastor que ia fazer o casamento, né? Na nossa cabeça aqui nem passa isso, né? As pessoas planejam e etc. E os pastores nem esperam isso assim também. Começou né? A pensar agora, né? Agora, né? Talvez tem alguém aí noivo, tá aqui, ixi, agora o pastor está aqui, ele ouviu isso, pronto, né? Mas tem esse tipo de coisa. Pode cobrar retroativo?
Humberto, o retorno de Zambelli está meio ruim, se der para você dar uma... Então, vamos entrar agora umas perguntas um pouco mais sensíveis. Muito se foi falado sobre a suficiência e a autoridade das Escrituras no processo de aconselhamento. Mas essa suficiência descartaria o auxílio da psiquiatria e ou da psicologia? Caso não, em quais situações elas poderiam ser úteis? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que às vezes a gente cria uma hostilidade contra a psicologia e até mesmo a psiquiatria, como se elas fossem as arqui-inimigas do aconselhamento bíblico, né? Eu acho isso um equívoco e eu acho que isso nos prejudica, né? Por quê? Porque o arqui-inimigo do aconselhamento bíblico é o humanismo, presente em toda e qualquer proposta e teoria de conhecimento que o homem se propõe a desenvolver. Antes do seminário eu fiz um curso de economia e hoje eu olho para trás e daquilo que eu me lembro, eu vejo, puxa, me era pregado uma antropologia que não era bíblica. Mesmo em economia. Havia o homem econômico. O Zambelli aqui falando, fez educação física, a mesma coisa, né? Então há o humanismo em toda e qualquer proposta do conhecimento humano ao qual nós entendemos como uma verdadeira ameaça. Aquilo que a palavra de Deus chama para si. O que torna um pouco mais intenso dentro da psicologia e da psiquiatria é que eles clamam para si algo que historicamente pertenceu à igreja, não é? E aqui é que entra uma certa tensão e um nosso nervosismo quando nós começamos a ouvir algumas propostas de mudança das teorias de psicologia e até mesmo de psiquiatria que invadem ou ameaçam um campo de conhecimento que é da igreja e que pertence à Escritura. Aqui nós precisamos colocar o nosso filtro do discernimento, sermos críticos, discernirmos isso e entendermos que estão nos vendendo, e aí o Zambelli falou muito isso, né? Metodologias não são neutras, elas têm uma visão de mundo. Então o que essa metodologia está me dizendo sobre o que é o homem? O que essa metodologia está me dizendo sobre o que é o problema do homem? O que essa metodologia está me dizendo sobre qual é a solução para o problema do homem? E se a resposta a isso não está, obviamente, compatível com a palavra de Deus, é onde nós criamos nossas barreiras de discernimento, né, e as nossas críticas, né? Então, é assim que eu coloco o assunto aí para andar. Se quiser somar. Eu tive a chance nesse ano de pregar uma série em Eclesiastes. E eu acho muito interessante como, eu acredito que tenha sido Salomão, ele colocou uma proposta em onde ele apresenta a felicidade como também existente, ou a alegria dentro de uma questão horizontal. Ele fala algumas vezes, come e beba, porque isso é que vale a pena. O melhor da vida. Existe alegria na criação, mas tem coisas que esse mundo por si só, assim, ele aponta para o norte, ele aponta para o Senhor, mas precisa de uma força que vem do próprio Senhor para que a gente enxergue que há um Deus. E quando, como o Sacha disse, essa perspectiva ou metodologia, ela não tem Deus na equação, ela retira do aconselhado a oportunidade de ir além do problema que ele enfrenta. Ainda que a minha palavra possa ter dado a impressão de alguma hostilidade, eu vejo um papel muito positivo nos psicólogos, especialmente nos psiquiatras, por terem um conhecimento da humanidade, das emoções. No entanto, eu não posso deixar de questionar a validade de um discernimento bíblico, se aquelas emoções, se aqueles sentimentos também são vistos de forma semelhante ou igual conforme as Escrituras me ensinam. Como eu disse, poxa, a ansiedade é algo que, eu diria, todos nós já tivemos aqui. Mas num certo aspecto, a ansiedade como uma preocupação, existe uma preocupação natural do ser humano, mas eu não posso também deixar de validar que a ansiedade, tal como a pensamos ser pecaminosa, não fosse pecaminosa dentro de um contexto da psicologia ou da psiquiatria. Então, eu creio sim que é valioso ter irmãos e irmãs que trabalham com isso, que podem nos ajudar com isso, mas pegando o gancho do Sacha,
auxiliando a igreja e não a igreja auxiliando o serviço deles. É dentro da identidade cristã que eles têm e não dentro da profissão que escolheram para tratar com essas questões. Então, eu não acho que deveríamos nunca demonizar psicólogos, psiquiatras e profissionais de qualquer outra área, mas também entender que nas suas categorias existem limites. Assim como nós, enquanto cristãos, muitas vezes questionamos, a ciência está indo além do que é ciência para falar daquilo que ela não consegue falar, quando a coisa, por exemplo, imaterial. Será que, enfim. Então, ainda nessa pegada, uma pergunta que foi direcionada para o Zambelli. Zambelli, em determinado momento de sua palestra de hoje, você disse que seria mais aproveitável que um pastor estudasse mais as Escrituras do que fazer um curso de psicologia. Mas e quanto aos membros? Você acha que vale a pena um membro da igreja cursar psicologia? Além disso, o que vocês três diriam para quem já estuda psicologia ou já exerce a atividade profissional? Eu continuo afirmando que creio, a minha convicção de que pastores precisavam se preocupar mais tempo em estudar as Escrituras do que estudar psicologia, tá? Quanto aos membros, na minha igreja tem um casal, tanto ele quanto ela. Ele está terminando, ela já terminou. Eu tive a oportunidade de logo no começo com eles ter uma conversa bem franca com relação ao que eu pensava da psicologia. Continuei incentivando eles dentro da perspectiva que eles tinham para fazer o curso, e acredito que eles são, pelo menos ela já, uma ótima profissional na área, entendendo os limites que ela tem dentro da psicologia. E eu diria, se alguém na igreja precisasse da ajuda que ela consegue e sabe oferecer, eu recomendaria. Então não tenho problema nenhum para que os membros façam isso. Porém, também conheço gente que quando escutou, agora não de mim, de uma perspectiva semelhante que eu tenho, resolveu mudar de curso. Porque quando entrou em psicologia, achava que era muito mais do que isso. Mas ela encontrou algum conflito entre o que ela tinha de convicção do que seria a psicologia e a convicção cristã dela. Esse caso específico que eu tenho em mente foi fazer pedagogia. Então, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Continua em conflito. Né? Mas não percam de vista a identidade que se tem. Você perguntou para nós três depois. Ok. Senão... Okay. Bom, eu nunca conheci ninguém que estuda ou que estudou psicologia ou até mesmo psiquiatria que não tinha como objetivo ajudar pessoas, né? Quando eu escuto histórias é sempre fascinante, né? Olha, eu entrei na psicologia porque eu queria ajudar pessoas, eu optei por psiquiatria porque eu vi o sofrimento de pessoas e queria ajudá-las, né? Eu não conhecia alguém e falou assim, entrei em psicologia porque eu queria destruir a vida de pessoas, né? Eu ainda não conhecia essa pessoa. Ela deve existir, mas pelo menos não passou por mim ainda, né? E eu entendo isso como uma ponte de identificação, né? Eu vejo fascinante, você quer ajudar pessoas, né? Eu acho que então a dúvida que surge agora é qual é a melhor forma de ajudar pessoas. Então vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre como nós podemos ajudar melhor as pessoas, né? Para isso você vai precisar de uma epistemologia robusta, né? Por epistemologia, o que eu estou dizendo? Como é que eu sei o que eu sei? Como é que eu sei o que eu sei acerca do homem, acerca dos problemas do homem, acerca da solução para o homem? Doutrina do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, né? E aí é óbvio que a gente precisa falar sobre revelação. E aí tem algo que psicólogos no mundo que não conhecem a Deus, mas querem ajudar pessoas, fazem muitas boas observações sobre o problema do homem, mas sempre com uma realidade limitada. Por quê? Porque eles vão fazer observações do que é natural. Não existe um espaço para o sobrenatural que compõe a nossa realidade. E aí entra uma limitação significativa da teoria do conhecimento. Então, como é que você sabe o que você sabe? Como cristão, você tem a responsabilidade de dizer, eu sei o que eu sei, porque me foi revelado. Onde? Na Escritura. Então, você entende muitas coisas acerca do problema da humanidade por meio da Escritura.
Nós temos que conversar sobre etiologia, o relacionamento entre causa e efeito, não é? Então, qual é o relacionamento de causa e efeito entre os problemas que nós experimentamos? Qual é a causa deles? Não tem como você correr de Gênesis 3. E aí eu sei que muito conselheiro bíblico é acusado de assim, só falam de pecado. O que está fundamentalmente errado com a experiência humana é o pecado. Não estou dizendo que todo e qualquer problema que você tem um pecado pessoal envolvido. E a Bíblia nos dá essa visão, inclusive, né? De João capítulo 9, olha, Jó, né? João capítulo 9, olha, ele está cego, por quê? Ele que pecou ou os pais? E Jesus disse, nenhum dos dois, nenhum dos três, né? Isso é para a glória de Deus. Jesus não estava dizendo que eles não têm pecado. Jesus estava dizendo que tem sofrimento que não está vinculado a um pecado pessoal. E a nossa cosmovisão nos dá isso. Então, a pergunta, ela passa por outras perguntas. Qual é a melhor forma de ajudar pessoas? E aí dentro desse guarda-chuva muito amplo de psicologia, que o Zambelli aqui falou, existem campos e atuações que são legítimos. Você vai ter que também pensar sobre um problema de consciência dentro do CRP e a ética do psicólogo, da limitação que você tem de professar abertamente sua fé e a solução baseada na sua fé. E aí você vai ter um problema ético para resolver, dependendo da sua atuação. Então tem uma série de pontos que precisam ser conversados antes da gente demonizar algo, e principalmente uma motivação em ajudar pessoas, mas ajudá-los a responder a seguinte pergunta: qual a melhor forma de ajudar pessoas? O que você entende por teoria do conhecimento? Como você vai lidar com as questões de etiologia, causa e efeito? E aí sim, dentro de uma consciência alimentada pela Escritura, ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E querendo ou não, essa pergunta toca na pergunta anterior, sobre conselheiros serem remunerados, né? Porque entra uma questão prática. Para alguns que já fizeram o curso e têm o seu sustento, você está dizendo para eu abandonar uma prática e viver do quê? Posso cobrar como conselheiro bíblico? E aí? E aí vem o que a gente Pedro quer saber. Eu quero saber. Muito bom. Você quer somar mais uma coisa? Eu voltaria rapidinho só o que o Zambelli colocou antes. Quando ele diz que pastores deveriam gastar mais tempo estudando as Escrituras, será que tem alguém que conheça mais o homem do que Deus? Não, né, gente? Então, conhecer as duas perguntas mais importantes da nossa vida: quem é Deus e quem sou eu? Não tem ninguém melhor para explicar do que o próprio Deus. Então, conhecer a Escritura é conhecer aquele que nos fez com os objetivos dele, planos dele, e é conhecer aqueles a quem ele fez para cumprir aqueles objetivos e conhecer os obstáculos impostos pelo pecado e a solução que o próprio Deus nos apresenta. Então eu não preciso conhecer tanta coisa lá fora para saber, olhando para a revelação do próprio Deus, quem é Ele, quem somos nós, o que fizemos e o que precisamos na oferta dele. Então, de fato, nós precisamos estudar mais a Escritura. Como o aconselhamento bíblico lida na prática com problemas ditos neurológicos, tais como espectro autista e déficit de atenção e hiperatividade? E como o aconselhamento bíblico lida com problemas que, na teoria, tirariam o completo controle da consciência, como a esquizofrenia e algumas demências? Se possível, deem exemplos práticos. Sempre Sacha abre. Depois a gente conversa. Dessa vez eu vou abrir diferente. Vou chutar a bola lá longe, aí vocês Sai correndo. saem correndo, né? Estilo Diniz. Alerta. Bom, a própria forma como a pergunta está formulada, né? Ela já nos impõe uma série de problemas quando a gente coloca certas descrições e rótulos dentro de um guarda-chuva, como por exemplo o neurológico, né? E por que eu digo isso? Até onde eu entendo e sei, existem muitas limitações, principalmente nos exemplos colocados, sobre o entendimento que a própria ciência tem sobre esses fenômenos. O que tem me ajudado bastante
a entender é que cada um desses rótulos descrevem um fenômeno. E eu creio que é sábio da nossa parte não se ater aos rótulos e às ligações que muitas vezes eles são apresentados como necessárias, como por exemplo doenças, como por exemplo problemas neurológicos, que pressupõem algo que não está tão embasado assim. Então, se a gente trabalhasse com a descrição de um fenômeno, nós poderíamos ajudar com muito mais assertividade e com coragem. Por exemplo, vem alguém com uma descrição de um problema dito neurológico, nós ficamos intimidados porque nós não temos treinamentos médicos, psicológicos, psiquiatras para lidar com aquilo, mas eu escuto um fenômeno, eu escuto uma experiência. E nós começamos a ouvir um fenômeno e uma experiência que descreve uma porção de coisas que me liga à Escritura. Eu escuto sobre culpa, eu escuto sobre desesperança, eu escuto sobre tristeza profunda, eu escuto sobre medo, e são esses aspectos que nos são comuns, mas que estão embrulhados em algo muito difícil de lidar e intimidador. Então eu creio que nós podemos dar passos responsáveis e de ajuda, desembrulhando um pouco a complexidade, tratando com elementos simples e amparados por alguns sinais de alertas que são impossíveis, eles são bem difíceis, né? Como por exemplo, a iminência ou a menção de uma ideação suicida. Isso é muito sério, você não quer ser o último a saber desse tipo de coisa, né? Você vai tratar isso como uma ameaça real e você vai dar a atenção necessária para isso, né? Usando esse corpo de cuidado na igreja para dar o amparo necessário, né? Então eu diria que às vezes a gente fica tratando as coisas com muita confusão, ao invés de estarmos explicando o fenômeno e enxergando esse fenômeno à luz do que a palavra de Deus descreve, né? E a palavra de Deus descreve umas coisas muito loucas, né? Um camarada, por exemplo, na Bíblia, que ficou 7 anos pastando que nem uma besta fera. Você não tem problema para aceitar isso, mas você tem problema para aceitar um comportamento bizarro hoje. A gente não tem problema nenhum em ouvir a história de um homem que vivia pelado no cemitério, o gadareno. E você sabe qual era o problema dele? Transtorno demoníaco de múltiplas formas, não é? Estou aqui brincando, mas é uma realidade. Então por que eu estou dizendo isso? Tem coisas bizarras na realidade espiritual. A gente não pode ter medo de aceitar isso. E isso não é exorcizar todos aqueles que apresentam um comportamento bizarro. Mas olha quão complexo é a experiência humana e como a gente precisa de discernimento, e a palavra de Deus que apresenta essa realidade natural e sobrenatural que nos ajuda a navegar nisso, né? Então, foi mencionada a questão do autismo, esquizofrenia e etc. Eu não sou tão versado nesses assuntos, mas o que eu já escutei, já ouvi de irmãos que têm estudado com mais profundidade, existe pouco avanço, muito menor do que a gente imagina que seja, para categorizá-los como doença, com coisa comprovada, coisas neurológicas, distúrbios físicos, do que a gente imagina. Orgânicos, né? Então a gente tem que ir com calma. Nós temos que levantar perguntas e continuar providenciando cuidado que transcende resolução de pessoas como um quebra-cabeça. São pessoas, antes de serem pessoas para serem solucionadas, são pessoas para serem amadas, né? E aí tem famílias que sofrem nessas condições e tudo mais, né? Então está aí um pouco de confusão que eu lancei aí no negócio. Você falou que ia chutar a bola, você já marcou o gol. Misericórdia. Eu só ia comentar aqui no vídeo que eu passei na quinta-feira. Aquela é uma mãe, eu diria que não é qualquer mãe quando penso na experiência acadêmica dela. Ela é doutora, mas ela tem um filho que foi diagnosticado dentro do espectro autista. Não, mas eu digo, quando você pensa em doutor, você pensa que ele sabe fazer, ele sabe ler. É aquele negócio, tá, somos pastores. Eu tenho acesso a muitos artigos científicos em diversos campos, alguns mais difíceis do que outros. Eu tentei começar a ler sobre epigenética, foi difícil, mas eu consegui entender parte daquilo. Então estou dizendo, é alguém que sabe ler, que sabe considerar, e de repente ela tem uma situação em que o filho é diagnosticado com autismo, e da minha parte, o que eu disse numa conversa de portão com ela, que ela chamou de aconselhamento, foi dela levar em consideração a verdade de que o filho dela fosse
é imagem e semelhança de Deus. E essa mera e simples informação foi uma mudança de chave na vida dela e na forma como a família enxergava o filho. Então, tem coisas que, assim, são interessantes, pelo menos de ser comentadas, e de novo, não vou dizer que foi o poder da palavra de Deus ministrada naquele momento, mas que fazem a diferença, e quando bem escutadas, quando bem discernidas, algumas questões trabalham muito bem nas áreas em que a palavra foi ministrada. Você disse medo e questões comuns, mas as questões técnicas, eu não sou também habilitado e muito menos versátil para lidar com situações específicas do autismo. Mas eu também sei que a igreja, ela é tão rica que existem pessoas que têm sido treinadas, que têm tido experiência, e eu quero recomendar para que também haja conversas nessa... Ligar pessoas que precisam de ajuda com quem pode ajudar, né? Conexão. E eu acho que a gente tem medo mesmo, às vezes, de lidar com o que a gente não conhece tão bem, porque de fato o ser humano é complexo, então não dá para ser precipitado. Mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer, entre aspas, muito facilmente, e que vai gerar mudanças significativas na vida de quem está sofrendo, né? Então eu penso que nós perdemos muito por não nos aproximarmos de quem sofre, e as pessoas que sofrem também perdem muito porque não querem às vezes se aproximar da igreja. Às vezes a primeira coisa que fazem é sair, se afastar. Não, meu filho dá muito trabalho, pastor, eu não consigo controlá-lo na hora do culto, então eu não vou para o culto. Olha, todo mundo está perdendo nisso. Nós temos um caso muito próximo, e a nossa igreja conhece bem, que é o caso do pastor Tiago, né, e da família dele, Tiago Souza. E é um caso muito difícil, muito difícil. Mas toda vez que eu vou a Joinville, eu sou muito abençoado por ver a igreja toda envolvida, por ver como os irmãos ajudam, da hora que ele chega na igreja. Sem a ajuda dos irmãos, Tiago nem sequer consegue liderar o culto, porque o menino às vezes fica desgovernado, mas todo mundo participa, todo mundo cresce, todo mundo se envolve de alguma maneira, não precisa se envolver com tudo, mas é se colocando ao lado de quem sofre, é orando, é ministrando a palavra, é estando ao lado, né? Eu quero aproveitar esse gancho e fazer uma confissão para vocês, porque quanto tarefa de ter dado as mensagens aqui, a de hoje, cerca de 70% era capítulo de um dos livros que a gente está recomendando para vocês. Inclusive tinham passado para mim também. Que bom que eu falei primeiro. E eu falei para vocês, num determinado, eu falei assim, eu tendo a pensar como autor deste livro, e o que ele pensa, que essa questão de começarmos a rotular os problemas de pecado como problemas terapêuticos e com rótulos psicológicos, e então a igreja terceiriza, é um dos maiores problemas para que a igreja cuide. Essa é a tese dele. Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar que esse é um autor de uma outra cultura, de um outro contexto, e que eu acredito que no contexto dele é mais verdade do que na nossa cultura, porque se eu tivesse tido mais tempo para refletir nisso, eu diria que grande parte do nosso problema, para que a igreja não cuide, é que nós fazemos parte de uma cultura que não gosta de abrir o coração. Nós não gostamos de mostrar vulnerabilidade. Então, se eu perguntar para você, está tudo bem? Está tudo bem. E é aí que a gente se esconde a igreja, porque você não precisa cuidar de quem sempre responde que está tudo bem. Então o Tiago é um exemplo de alguém que tem um problema. Igreja, vocês estão vendo, vocês sabem disso, e estão juntos para trabalhar naquele problema. Que exemplo. E aí você tem outros casos de pessoas que abandonam a igreja, né? E perdem esse cuidado de uma comunidade toda. E a igreja perde a oportunidade de participar de tudo isso, né? Muito bom. Essa pergunta vinda do pessoal foi o seguinte: temos personagens na Bíblia
e pastores reformados que enfrentaram problemas de saúde mental durante toda a vida. Assim como existem cristãos que enfrentaram lutas nesse campo mental. O aconselhamento bíblico vê que alguns sofrimentos mentais podem perdurar por toda a vida? Sim. A gente tem... E aí, de novo, né? Eu acho que foi enfatizado aqui, né? A expectativa, muitas vezes, do aconselhamento tem uma forte ênfase terapêutica do tipo, eu tenho um problema, vem o aconselhamento, resolve o meu problema e agora eu não tenho mais esse problema. Essa é uma visão muito limitada do que o aconselhamento bíblico faz, né? Porque o aconselhamento tende a equipar o discípulo para enfrentar a vida de forma a glorificar a Deus. E nisso sentido... Não só naquele problema, né? E nós temos inclusive exemplos do próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 12. 12 ou 10? 10, o espinho na carne, né? 12. 2 Coríntios 12, né? Em que ele orou 3 vezes para que Deus removesse esse espinho na carne. Existem inúmeras propostas entre os teólogos do que é esse espinho na carne. Eu acho que é parte da vontade de Deus que não fosse revelado o espinho na carne, senão estaria revelado o que era, não é? Embora você pode ter uma convicção muito firme, que você acredita que seja XPTO, enfim, mas não está escrito. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Vai ficar aí. E Deus é glorificado ainda que alguns males não sejam extirpados. E isso é difícil da gente receber e aceitar, porque o nosso objetivo, via de regra, é eu quero uma dor aliviada. Né? E não funciona assim na lógica de Deus. Na lógica de Deus, Ele mantém pessoas assim, né? Eu tive a oportunidade eu participo de uma coalizão de conselheiros bíblicos e tem um retiro anual, e num desses retiros o tema foi deficiência e como que a igreja pode se equipar a ministrar aqueles que sofrem de condições crônicas, físicas, etc. E quem veio trazer uma série de workshops e testemunho foi a Joni Eareckson Tada. Sério, cara? Cara, foi dose, mano. Foi dose. Abriu-se um mundo para mim. Eu simplesmente saí de lá. Para quem não conhece a história dela, ela quando era jovem, com cerca de 17 anos, mergulhou na praia, bateu a cabeça na pedra, ficou tetraplégica e a partir de então começa a sua história, né? Essa mulher, ela exala Jesus Cristo num nível que até então eu não tinha visto, né? Ela contando o testemunho John dela. MacArthur diz que ela vive na terra como se já estivesse no céu. É isso, melhor descrição não há, né? E ela conta o testemunho dela, de repente ela para e fala, lembrei de um hino, vamos cantar. E começa a cantar o hino com uma alegria, e você olha aquilo e fala, não é forçado, vem dela. É um negócio impressionante, né? E é interessante a maneira como ela fala sobre a utilidade dela. Porque a gente tende a enxergar o nosso valor de acordo com uma visão muito mundana de utilidade. E ali está uma mulher tetraplégica que se enxerga como um presente para a igreja, não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que a presença dela faz com que o corpo de Cristo faça, né? E ela tem sido uma bênção, o ministério dela tem ajudado pessoas ao redor do mundo, não é? Simplesmente porque Deus deu a ela uma dor e não aliviou. Uma dor física, pode ser um aspecto de uma perturbação aí, uma tendência para algo que aquilo a gente qualifica como mental, mas Deus manteve aquilo para a glória dele, para que ficasse evidente de que é Ele quem faz. E nisso o apóstolo Paulo encontrou alegria, encontrou prazer nas suas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Corria para Cristo. Então eu entendo que existem algumas aflições que Deus na sua graça mantém para que a gente não saia de perto dele, porque nós vamos conhecer dele de um jeito diferente, e é perto dele assim. Eu acrescentaria, não sei quantos de vocês conhecem, Piper tem uma série de mini biografias, são maravilhosas, cada livro tem 3 mini biografias, e eu acho que a que eu mais gosto é O Sorriso Escondido de Deus, e o subtítulo é O Fruto da Aflição, na vida de John Bunyan, William Cowper e David Brainerd.
3 homens que sofreram muito, muito, mas que Deus trouxe frutos a muita gente. Então Deus tem propósitos, Deus está fazendo algo, nem sempre nós entendemos, mas como disse o missionário John Peyton, né? É de uma outra mini biografia, Completando as Aflições de Cristo, fantástica também. Ele enterrou a esposa e a filhinha com 3 meses de campo missionário, e ele constantemente voltava ao local, e ele sempre fazia a mesma oração: Senhor, eu não te compreendo, não consigo compreender tua vontade secreta, mas eu sei quem tu és. Tu és bom, perfeito e jamais erra no que faz. E Deus usou tudo isso para abençoar aquele homem, as pessoas para quem ele pregava, depois pessoas até na Escócia, né? Não sei se vocês sabem disso, mas aquela biografia, aquela vida de David Brainerd, que Jonathan Edwards editou, aquilo ali foi o livro, depois da Bíblia, mais usado no século das missões. Brainerd nasce e morre no século XVIII, o século das missões é o XIX. O homem vai para os índios, vive 4 anos ali, extremamente solitário, triste, pensando em desistir o tempo todo, morre cedo, né? Acho que aos 29 anos, porque é que um diário se torna tão poderoso. Piper diz: Deus tem poder e prazer para usar servos pequenos, fracos, sofridos, a fim de que o nome dele seja exaltado, conhecido e adorado. Então, abracemos o sofrimento para a glória de Deus também. Pastores, sabemos que todas as doenças existentes, sejam elas físicas ou mentais, existem por conta do pecado que entrou no mundo. Sabemos também que o ser humano tem uma esfera biológica, psicológica e espiritual, e que muitas vezes os profissionais seculares de saúde mental patologizam aquilo que é espiritual. Na opinião de vocês, o inverso pode acontecer, de questões que são realmente patológicas serem espiritualizadas? A pergunta de novo, né? Eu acho que ela pressupõe alguns conceitos que merecem, pelo menos, da gente alinhar, ou pelo menos concordar em discordar, né? Que é o que nós entendemos por doença, né? E por patologia. Eu acho que houve, ao longo dessas últimas décadas, uma deformação do conceito de doenças e patologias, né, do que era a prática da medicina até então, né? E isso trouxe um pouco de confusão. Longe de nós queremos espiritualizar alguém que está com alterações de humor em função de uma alteração na tireoide, né? Isso seria uma grande ignorância da nossa parte, né? Então, que existem efeitos psicológicos, não é? Em função de alterações orgânicas, isso é um dado, nós concordamos com isso, e nós não queremos espiritualizar isso. Mas alguns pressupostos são importantes, né? Logo cedo no meu treinamento de aconselhamento, alguns deles me ajudaram muito em navegar em questões como essas, que é o fato de que o nosso corpo, ele é uma ferramenta através da qual nós experimentamos a vida. E que, por pressuposto, o nosso corpo não é responsável pelo nosso pecado, embora ele possa influenciar e trazer pressão sobre o nosso coração. São 2 pressupostos importantes que eu devo a eles, Ed Welch, no seu livro A Culpa é do Cérebro, e que até então eu entendo que existe sabedoria nesses 2 conceitos. Por que eu digo isso? Tudo o que você vai experimentar na vida, de qualquer ordem, vai ser por meio do corpo. A sua ansiedade, você experimenta no corpo. A sua ansiedade, que é um problema de ordem espiritual, você vai experimentar isso no seu corpo
de ordem material. E algumas dessas experiências vão ser significativas, podem inclusive trazer consequências ainda mais danosas, como uma gastrite, por exemplo. Que ninguém vai ter dúvida numa endoscopia de que você precisa medicar, porque senão vira uma úlcera. E se você não cuidar, vira, sei lá, um câncer, não é? Então existem essas alterações, e aí entra de novo, o que veio antes, né? Eu sofri fisicamente ou eu sofri espiritualmente? O Zambelli jogou isso para a gente pensar. E olha como é complexo essa nossa experiência humana, né? Então, com relação a essa experiência aí de corpo, eu digo isso, né? Essa ferramenta que nós vamos experimentar a vida. E outro pressuposto importante é que o meu corpo não é responsável pelo meu pecado. Por exemplo, uma coisa mais boba, mas muito mais comum a nós. Houve um momento na nossa vida em que nós entrávamos na igreja 8 da manhã e saíamos meio-dia. Haviam 3 sessões que a gente participava, entre aspas, né? 2 escolas dominical e um culto. Então a gente tomava café 7 e pouco da manhã, chegava na igreja às 8, participava de uma escola dominical, depois participava do culto e participava de mais uma escola dominical onde eu tinha responsabilidades ministeriais. Só que quando começava a chegar perto das 11, 11h30, eu ficava com fome. Okay? E no meu caso, fome é uma tentação à irritabilidade e falta de amor às pessoas. Okay? Então dava 11h30, dava 11h40, dava meio-dia, eu dava aquela saudação, Ana, vamos embora. Não, mas as pessoas, Ana, vamos. E a Ana é a parte simpática do casal, né? Então ela fica conversando com as pessoas e tal, fala assim, Ana, vamos, Ana, vamos. Aí a gente ia embora, né? Ah, você tem que conversar com as pessoas, estou morrendo de fome, vamos comer e tal, né? Beleza. Isso aconteceu alguns domingos, até que uma vez, indo do culto para a última escola dominical, por volta de umas 11 horas, ela puxa da sua bolsa uma barra de cereal e diz, coma. Foi a coisa mais espiritual daquela manhã, né? Aquilo não tratou meu coração, mas aquilo aliviou uma pressão. Né? Então, por vezes, nós estamos lidando com isso, né? Então, por exemplo, alguém diagnosticado com diabetes precisa de aconselhamento? Bom, para nivelar o seu nível de açúcar no sangue, não. Mas para lidar com a diabetes e uma porção de outras pressões do seu coração, você não pode ter dúvida que ela precisa. Assim como toda e qualquer condição de doença clássica, que é alteração de tecido, órgão, que leva a sintomas e alguns deles impõem pressão sobre o nosso coração. Eles precisam de aconselhamento, não é? Então, longe de nós espiritualizarmos alterações em tecido, embora exista uma realidade espiritual envolvida, Tiago capítulo 5 diz isso, nós não queremos ser os amigos de Jó, mas não queremos desprezar a realidade de que alguns pecados infligem doenças sobre homens. Isso é real, isso é bíblico, a gente não pode ter medo de dizer isso, não é? Davi também disse isso, né? Então olha como é complexo e requer de nossa sabedoria para não espiritualizarmos aquilo que é uma doença clássica e ao mesmo tempo não tornarmos doença tudo aquilo que é uma condição espiritual e que obviamente nós precisamos abrir a palavra de Deus e ministrar a vida da pessoa, né? Então, independente de qual seja a situação, o que eu digo? Abra a palavra de Deus sempre, ok? Seja para exortar, animar, consolar e entendendo de que algumas pessoas vão ser ajudadas por profissionais da área de saúde que vão entender uma condição orgânica, ministrar e aliviar pressões do coração. Não sei se tem mais. Eu vou até fazer 2 perguntas que giram ainda em torno dessa temática, que seria a seguinte. Se então aceitamos que há certas condições que afetam nossos corpos físicos por conta do pecado e que causam certos distúrbios ou alterações, pressões, como e quando chegamos à conclusão que um acompanhamento médico ou profissional é necessário para que a palavra de Deus seja compreendida? E aí vou engatar numa segunda pergunta. Um conselheiro bíblico deveria ter conhecimento das ciências humanas ou da saúde e fazer uso disto no aconselhamento, ou ambas as coisas deveriam ser vistas e praticadas isoladamente? São 2 perguntas. Vocês querem que eu repita a primeira? Melhor. Tá, a primeira foi a seguinte. Se então aceitamos que há certas condições que afetam nossos corpos físicos por conta do pecado
e que causam pressões. Como e quando chegamos à conclusão que um acompanhamento médico ou profissional é necessário para que a palavra de Deus seja compreendida? E a segunda pergunta é: o conselheiro bíblico deveria ter maior conhecimento também de ciências humanas e da saúde, ou são coisas que devem ser separadas do aconselhamento bíblico? Começando pela segunda, eu diria que todo o conhecimento que o pastor e qualquer outra pessoa possa ter é muito bom. Eu vou dizer como privilégio, mas eu, antes de começar um seminário, etc., eu fiz educação física. Então, ainda que não sirva muito anatomia 1, anatomia 2, saber onde é a origem do músculo, a inserção do músculo, ainda que quando eu vá na academia eu sei às vezes mais do que o cara que está... Não, pelo menos eu sei responder o porquê que eu estou fazendo desse jeito, de outro jeito. Ou seja, tem conhecimentos que são realmente importantes e alguns que na área de aconselhamento ele acaba ajudando. Por exemplo, se nós sabemos de algumas leis que são referentes a dinheiro, e a pessoa tem problemas financeiros, é muito bom aquilo que eu sei para poder ajudar essa pessoa com relação à taxação de impostos ou alguma outra coisa específica e técnica dentro daquela situação. Então, pensando em questões médicas, ainda que o conhecimento da medicina ele é muito mais privado, ele é muito mais secreto. Eu falei de educação física, você tem pessoas que são profissionais da área, um técnico de basquete que não necessariamente fez educação física, mas ele foi atleta de basquete e consegue um certificado para aquilo porque tem um conhecimento técnico da vida. Em medicina, sei lá, em cirurgia você não vai ter isso, você abre desse jeito, corta aqui, corta ali, etc. Então, quanto mais conhecimento você tiver, ótimo, tenha. Se você tem a oportunidade de fazer isso, faça. Ainda que o cuidado que eu diria, faça de fontes confiáveis. Não é simplesmente você ir lá no Google e colocar alguma coisa e você já achar que tem um mestrado ou doutorado naquilo. Então, requer trabalho, requer conhecimento. Eu conheço várias pessoas que, na verdade, algumas pessoas que, na sua curiosidade e nessa facilidade hoje de encontrar bastante artigos científicos, acertaram questões médicas antes de alguns médicos em que a pessoa frequentou. Então, é bom isso? É bom. Pode ter? Pode ter. Algumas vezes no meu aconselhamento, depois de uma, duas, acho que até 2 sessões, às vezes eu falei para a pessoa, viu, você já pensou em dar uma caminhadinha? Já pensou em começar a atividade física? Então, ter conhecimento é sempre bom. E eu já me esqueci da primeira pergunta. E eu diria, só para acrescentar, Zambelli, que a gente não precisa também ter medo de não saber. Claro. Né? No meio do povo de Deus tem muita gente que pode cooperar. E, de novo, eu trago aquela ideia de você conseguir conectar pessoas a pessoas, né? Então, se eu não... Eu posso fazer o aconselhamento, mas quem sabe a pessoa realmente precisa de um cuidado físico, de um personal, eu não vou saber fazer. Mas eu tenho irmãos entre nós que vão saber. Não é incomum eu estar diante de uma pessoa e lhe apresentar situações de que ali eu percebo, eu vou precisar estudar. Também. Eu vou precisar voltar aos meus livros, vou precisar consultar algumas pessoas sobre determinados assuntos, para que na segunda sessão eu esteja melhor preparado para lidar e com temas às vezes específicos das Escrituras. Eu não me lembro mesmo da primeira pergunta. A primeira pergunta, eu vou repetir a primeira pergunta. Se então aceitamos que há certas condições que afetam nossos corpos físicos por conta do pecado e que causam certos distúrbios ou pressões, como e quando chegamos à conclusão que um acompanhamento médico ou profissional é necessário para que a palavra de Deus seja compreendida? Se a gente tem essa riqueza na igreja, o quanto antes. Também, mais uma vez, na minha prática, não é incomum eu perguntar para a pessoa a última vez que ela fez um hemograma, a última vez que ela consultou um médico para saber de alguma situação específica dela. Eu
eu pessoalmente gosto de ter isso, uma carta quase que pronta, e, por exemplo, de atividade física, porque uma das perguntas que às vezes eu faço é realmente dentro da área de atividade física. Eu gosto de bater uma bolinha e tal, para aliviar um estresse. Então, para mim, eu diria, Aqui o futebol causa antes... estresse. Aqui o futebol causa estresse. Sim. Então, quanto antes eu perceber que tem alguma ligação com uma possibilidade da ajuda desse profissional, excelente. Ainda que, de novo, o contexto que vocês já perceberam que eu faço parte, uma igreja pequena, de uma cidade no sertão da Bahia, e na nossa comunidade eu ainda não posso contar com uma diversidade de profissionais tão grande. E aí, eu vou atrás, e se não tiver, eu não tenho problemas de recomendar um profissional qualificado, ainda que ele não seja crente. Ok, pessoal, por conta do horário, a gente vai encerrar agora, tá certo? Mas aí, aqueles que não tiveram suas perguntas contempladas, podem fazer diretamente para os nossos pastores agora ao término, tá bom? Eles querem ir para o hotel, cara. Pronto, tranquilo. Então, eu vou pedir para você orar. Tá bom, pastor? Encerrando. Você ora encerrando, então. E aí, as perguntas que não foram respondidas, ainda tinham algumas aqui. Vocês podem fazer diretamente para eles, tá bom, pessoal? Pergunta para eles. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, por tudo que nós ouvimos, discutimos, aprendemos, fomos lembrados. E agora nós queremos te rogar pela assistência de teu Espírito. Nós nada podemos sem ti. Nós precisamos de ti, Espírito, para compreender e para realizar a obra do ministério no cuidado de nossa igreja local. Muito obrigado por estes irmãos que vieram de tão longe, pastor Alexandre, pastor Tiago Zambelli, por suas famílias, suas igrejas. Ó Deus, continua abençoando os teus servos e fazendo deles instrumentos em tuas mãos. Leva-nos agora aos nossos lares sob a tua destra, nos dê uma noite de sono reparador e dá que estejamos de pé neste domingo, neste dia que se chama pelo teu nome, para te louvar com alegria por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.